Você já pensou em visitar um lugar incrível e anos depois descobrir que ele simplesmente desapareceu? Hoje você vai conhecer 10 destinos turísticos famosos que foram destruídos, abandonados ou engolidos pela natureza. Eles não existem mais. Só restaram memórias. Se você curte mistérios e curiosidades, já deixa o like e se inscreve no canal Fatuzilla, porque o vídeo de hoje está imperdível. Sem mais delongas, vamos agora de Topzilla. Em 10º lugar, a ilha Hashima, no Japão. Já foi um símbolo do progresso industrial e hoje parece cenário de apocalipse. Nos anos 50, mais de 5.000 pessoas viviam ali, em prédios enormes de concreto, cercados pelo mar. Tudo girava em torno da mineração de carvão, mas em 1974, as minas fecharam e todos foram embora de uma vez. O lugar ficou congelado no tempo. Escolas com carteiras ainda no lugar, brinquedos nas casas e até bicicletas enferrujadas. Curiosamente, Hashima foi uma das ilhas mais densamente povoadas do mundo e hoje é completamente desabitada. Ela ficou tão famosa que virou cenário de filmes como 007, Operação Skyfall. Em 9º lugar, Six Flags de Nova Orleans. Era pura diversão, até ser engolido pelo caos. Em 2005, o furacão Katrina inundou tudo, deixando brinquedos submersos e estruturas retorcidas. Desde então, o parque virou uma cidade fantasma, silencioso, enferrujado e tomado pela vegetação. Cenário perfeito para filmes de terror e vídeos de exploração urbana. É como se o tempo tivesse parado, bem no meio da montanha-russa. Em 8º lugar, Lago Pupó, Bolívia. Já foi o 2º maior da Bolívia, um verdadeiro mar interior que abrigava comunidades pesqueiras, aves migratórias e centenas de espécies aquáticas. Mas em 2015, ele simplesmente desapareceu, evaporou. A culpa? Uma combinação trágica de aquecimento global, desvio de rios para a agricultura e décadas de má gestão ambiental. O que antes era água até onde a vista alcançava, hoje é um deserto rachado e silencioso. Pescadores que viveram ali por gerações viram seus barcos virarem sucata seca, encalhados na poeira. O mais triste, ele até voltou brevemente com chuvas, mas secou de novo. É um lembrete brutal de como o ser humano pode transformar ecossistemas inteiros, e rápido demais. Em 7º lugar, Crystal Palace. Foi uma das maiores maravilhas arquitetônicas do século XIX. Um palácio inteiro feito de vidro e ferro, brilhando sob o céu de Londres. Construído para a Grande Exposição de 1851, ele impressionava reis, inventores e curiosos de todo o mundo. Mas em 1936, um incêndio misterioso o reduziu a cinzas em poucas horas. Até hoje, ninguém sabe como começou o fogo. Teorias vão de sabotagem a acidente elétrico. O que sobrou? Apenas o nome, um parque e muitos segredos. Em 6º lugar, Torre de Rádio de Varsóvia. Já foi por quase 20 anos a estrutura mais alta do mundo, com impressionantes 646 metros de altura. Mais que qualquer arranha-céu da época, ela dominava o horizonte da Polônia comunista. Construída em 1974, sua missão era grandiosa: transmitir ondas de rádio para praticamente toda a Europa Oriental. Um símbolo de alcance e poder tecnológico. Mas o que poucos sabem é que sua queda foi tão espetacular quanto sua construção. Em 1991, durante uma simples manutenção nos cabos de sustentação, um erro humano fez com que a torre desabasse. Não foi sabotagem, não foi tempestade, foi falha técnica. Em segundos, a torre se dobrou como papel, criando um estrondo ouvido a quilômetros. Milagrosamente, ninguém morreu. Até hoje, nenhuma estrutura foi construída no mesmo lugar. E o mais curioso, parte dos cabos e fundações ainda estão lá, cobertos pela vegetação, como se o gigante apenas tivesse adormecido. Em 5º lugar, Port Royal, na Jamaica. No século XVII, era conhecida como a cidade mais perversa da Terra, um paraíso para piratas, contrabandistas e corsários. Ali, o ouro fluía como rum,
E o pecado era rotina. Foi a capital do Caribe pirata, e onde figuras lendárias como Barba Negra e Henry Morgan circulavam livremente. Mas em 1692, a natureza deu o troco. Um terremoto devastador sacudiu a cidade, e em segundos, 2/3 dela afundaram no mar, tragados por um tsunami. Casas, igrejas e tavernas inteiras sumiram debaixo d'água, junto com centenas de pessoas. Em quarto lugar, túnel de bambus gigantes, Maui, Havaí. Imagine dirigir por uma estrada coberta por um túnel natural de bambus gigantes, com as copas se curvando sobre sua cabeça, formando um arco verde como se você estivesse entrando em outro mundo. Esse era o lendário túnel de bambus de Maui, no Havaí, uma das rotas mais encantadoras da ilha. Os bambus foram plantados há mais de um século para conter a erosão e proteger o solo das chuvas tropicais. O efeito visual foi um bônus. O túnel virou um dos lugares mais fotografados do Havaí, encantando turistas e locais. Mas com o tempo, furacões, obras de expansão da estrada e o desgaste natural fizeram parte do túnel desaparecer. Alguns bambus caíram, outros foram removidos, e hoje a cobertura verde não é mais tão densa. O que resta é belo, mas incompleto. É como assistir a um cartão postal natural se desfazendo. Um colapso silencioso no paraíso. Em terceiro lugar, Palenque, México. É uma das cidades maias mais fascinantes. Um parque arqueológico no meio da selva, com templos milenares, esculturas misteriosas e inscrições que ainda desafiam os estudiosos. Por décadas, foi um dos sítios mais visitados do país. Mas nem a história resistiu à força da natureza. Nos últimos anos, fortes chuvas tropicais e deslizamentos de terra têm causado danos sérios às estruturas. Parte do parque foi interditada, e várias ruínas ainda não escavadas foram soterradas ou destruídas pela erosão. O clima da região está cada vez mais instável, e isso ameaça não só o turismo, mas o próprio passado. Palenque ainda guarda segredos sob a terra. Em segundo lugar, no meio do rio Hudson, em Nova York, repousa uma ilha com um castelo que parece saído de um conto gótico. O Castelo Bannerman. Construído por um comerciante de armas em 1901, ele servia como armazém para explosivos. Isso mesmo, um castelo cheio de pólvora. Em 1920, parte dele explodiu, literalmente. E anos depois, um incêndio consumiu o que restava. Hoje, só as ruínas resistem, cobertas por musgo, lendas e silêncio. Alguns dizem que a ilha é assombrada. Outros juram ter visto luzes misteriosas entre os escombros. Apesar dos riscos, o castelo atrai exploradores e curiosos de todo o mundo. É um monumento à excentricidade e ao perigo. Em primeiro lugar, Venice Beach Muscle Beach original. Nos anos 70 e 80, Venice Beach, na Califórnia, era muito mais que uma praia. Era o berço do fisiculturismo moderno. O famoso Muscle Pit, uma academia ao ar livre de concreto, virou o palco onde lendas treinavam sob o sol, cercadas por curiosos e fãs. Foi lá que Arnold Schwarzenegger moldou seu físico antes de conquistar Hollywood. Ao lado dele, nomes como Lou Ferrigno, o eterno incrível Hulk, e Franco Columbo treinavam como verdadeiros gladiadores modernos. Não havia espelhos nem ar-condicionado, só barra, suor e aplausos. O local virou símbolo da Golden Era do bodybuilding e foi eternizado em filmes como Pumping Iron. Hoje, o espaço foi modernizado com equipamentos novos e cercas mais altas. Todos os dias surgem histórias que desafiam a lógica e despertam nossa curiosidade. Para não perder nenhuma delas, deixe seu like, inscreva-se no canal Fatozilla e ative as notificações. E para ver conteúdos únicos além do YouTube, siga o nosso perfil no Instagram pelo link na descrição. Descubra o que poucos sabem. Até o próximo Topzilla.